noite, às 6h30, 18h30, como foi combinado. Vamos abrir a audiência pública para debater a LDO de 2025. Se depois a gente abre para, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma sugestão de emendas, alguma coisa. Hoje eu peço desculpas que não vai ser transmitido, porque hoje deu um problema no computador, mas amanhã já vamos instalar um novo. Então começamos com a Linão, com a nossa assessora jurídica, que vai fazer uma breve apresentação e em seguida daí a gente já pode fazer as discussões. Então, nós estamos fazendo audiência pública, como prevê a lei orgânica do município. Ela prevê duas fases da audiência pública. Uma é quando ela está em elaboração, junto com o executivo, quando o executivo está fazendo ela, que foi apresentada aqui na Câmara de Vereadores. E a outra fase, então, é essa fase de discussão com a comunidade, para fazer, então, a votação dela ou apresentação de emendas. Lembrando que o Legislativo não pode apresentar nenhuma emenda para criar novas despesas. Então, o que a gente pode apresentar é remanejo de recursos, onde são áreas prioritárias que a comunidade entende que são mais relevantes do que outras, Eu vou colocar aqui que a gente publicou no dia 10 de outubro de 2024, a portaria número 10, que abriu consulta pública referente ao projeto número 48, então, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias LDO para o exercício financeiro de 2025. Ela normalmente está lastreada no PPA, que vai se acabar no ano que vem. Quem foi eleito, então, esse próximo governo ainda vai trabalhar 2025, com o final do PPA elaborado há 4 anos atrás. Ano que vem é onde vai ser feita a elaboração do próximo PPA, que é para os próximos 4 anos, que são as ações prioritárias para o município para os próximos 4 anos. E o PPA é que vai depois embasar a LDO e a LOA, todos os anos, Eles têm que estar todos eles de acordo. Cada programa, cada ação, tem que estar todos amarradinhos. Se algum deixou de ser cumprido, por que deixou de ser cumprido? Uma vez que a comunidade entendeu que é prioritário, Enfim, quando houve a apresentação do Executivo nesta casa, fazendo a audiência pública que lhes cabia, ficou faltando apresentar. Eles apresentaram toda essa questão da fonte de custeio, de receita, de despesa, o que eles fazem de previsão, mas faltou apresentar 2 anexos bem importantes que na ocasião a gente solicitou. Um deles é o anexo 3, que prevê as metas prioritárias para 2025 por secretaria, e o outro anexo é o anexo 4, que prevê então um relatório sobre projetos que estão em execução, que começaram a ser executados em 2023, foram ainda executados em 2024 e vão ser finalizados em 2025. Isso então era o que nós estávamos conversando aqui antes do início da audiência pública. O que eu penso que a gente poderia adotar como dinâmica: a gente dá uma lida a respeito dessas locações de recursos aqui e depois a gente abre para a comunidade, para cada um falar qual a sua sugestão, quem veio prestigiar e fazer a sua sugestão. Lembrando que tem algumas coisas que a gente pode indicar para o executivo, mas que a gente não pode fazer, como por exemplo aumento de salário, enfim, houve uma apresentação da Secretaria da Fazenda demonstrando que há uma previsão na lei, na LDO, para reposição salarial inflacionária, pelo índice do IPCA, e também há uma previsão de aumento salarial real de 4%. Isso também já está na LDO, Então, a partir desta informação, qualquer outro requerimento que venha, a gente também pode encaminhar para o Executivo para ele ver se cabe ou não, porque ele faz cálculos autorais, para verificar se está dentro do custeio do município. Lei de responsabilidade fiscal que exige, Ele é bem pequenininho, as letrinhas aqui, Eu tirar o óculos de perto. Então, vamos falar sobre o anexo 3, O anexo 3, ele prevê algumas metas prioritárias ali, ele prevê valores mais compilados, ele não abre as ações e os programas discriminadamente, ele meio que compila manutenções das atividades das secretarias. Então ali ele vai alocando alguns recursos, como por exemplo manutenção do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, está previsto 10 mil. Se isso é suficiente, se isso não é,
Dentro dessa manutenção das atividades, então, dos bombeiros e da Defesa Civil, a gente tem que pensar que tipo de atividade, eventualmente repasse de recursos para compra de algum equipamento, né? Daí isso vai vir discriminado depois na LOA. Mas se esses 10 mil são suficientes, daí é isso que nós estamos discutindo. Eu quero conversar com vocês que, por exemplo, essa semana que passou, o Rotary repassou um dinheiro para os bombeiros, que era em torno, se eu não me engano, de 7 ou 8 mil para um equipamento. Então, assim, eu não sei, talvez os vereadores possam buscar, junto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, que está montada no município, né, que tem um fundo da Defesa Civil, enfim, verificar quais são as demandas, para verificar se esses 10 mil são suficientes, né. Isso me chama a atenção porque Defesa Civil é uma coisa que a gente precisa muito com essas questões climáticas que estão aparecendo, né? E é eles que vêm ao socorro das pessoas, inclusive quando há não só água, né? Quando há também vendaval, que cai galhos, que tem que fazer o corte desses galhos, enfim, abrir estradas quando elas ficam interditadas em função de temporais, assim. Aqui também tem a previsão de repasse para entidades e convênios, como o Concepro, a APAI, Liga, está prevendo em torno de 460 mil. Para atividades de vídeo monitoramento, pode ser manutenção de câmaras, enfim, 10 mil. Veio adotado manutenção dos conselhos municipais, que era uma reivindicação da Câmara de Vereadores, 25 mil. Né? É para as atividades, então é assim, comprar computador, eventualmente, se for ou não for alocar um agente administrativo para secretariar, né? Manutenção de algum espaço destinado aos conselhos, está alocado 25 mil. Já foi 50 em anos anteriores, mas já foi só no papel, acabou não sendo executado, ele estava previsto, mas não foi executado. Então, às vezes não sei se não é melhor ter 25 executado do que ter 50 não executado, né? Nós temos ali também manutenção das atividades da Secretaria de Administração, 2.900.000, ali tem salários, enfim. Construção de uma rede de fibra ótica, 10 mil. Não acho que é suficiente, deve ser uma verba só para deixar aberto o recurso para depois poder remanejar com suplementação, porque é pouco, 10 mil para implantação de uma rede de fibra ótica. Realização de concurso público tem previsão de 10 mil. Implantação de PPCIs, 100 mil reais. Construção e reforma de espaços administrativos, a previsão é 250 mil. Implantação de energia fotovoltaica, 750 mil. Gestão de infraestrutura de tecnologia da informação, 300 mil. Desenvolvimento profissional servidor, 10 mil. Passando então para a Secretaria do Desenvolvimento, aqui tem como manutenção das atividades da Secretaria, 930 mil. Apoio ao desenvolvimento rural, 600 mil, e incentivo à indústria, 800 mil. Aqui chama um pouco a atenção que foi solicitado por essa Casa informação de quanto foi gasto com incentivo à indústria e comércio no último ano, considerando o que estava previsto na LOA, né? E veio novamente o valor previsto de 800, sendo que a informação veio que era em torno de 2 milhões e 300, se eu não me engano. Então, teve suplementação de mais do dobro. Então, se no último ano já teve este valor, por que vir de novo um valor tão abaixo e não vir pelo menos um valor à média ou prevendo uns 50% de aumento? Não sei. Isso eu estou fazendo reflexões com vocês para vocês, dar munição para vocês, fundamentação para vocês refletirem, né? Então, temos ali manutenção das atividades da Secretaria de Educação, 1.870.000. Manutenção das atividades da Secretaria do Fundeb, 380 mil. Atendimento especializado do NAI, 50 mil. Temos atendimento especializado no NAI que vem do Fundeb, 130 mil. Algumas verbas são carimbadas, não podem ser mexidas, então elas vêm já com destinação. Educação fiscal no ensino fundamental. Deve ser implantação de algum programa, 10 mil. Convênio com entidades de atendimentos especializados, 560 mil. Educação infantil, daí tem várias creches ali com previsões orçamentárias, normalmente eles replicam o que no ano anterior foi um custo com educação infantil, né? Alimentação escolar está previsto 680 mil e o transporte escolar 765 mil. Eventos culturais dentro da Secretaria de Educação,
está prevendo 140 mil, o que me parece que o recurso está alocado no lugar errado, porque há uma Secretaria de Turismo e Cultura. Então, eventos culturais, a menos que eles sejam bem específicos da Secretaria de Educação, para a rede de ensino, ele deveria estar na outra rubrica. Isso poderia ser questionado, né? Porque não é que não pode ter rubrica de evento cultural quando ela é voltada para os alunos da rede de ensino, né? E não para o público em geral. Então, isso era importante saber. E essa foi um anexo que não foi apresentado. A gente não pôde fazer essa discussão na audiência no momento da elaboração da LDO, né? Alimentação escolar infantil, 550 mil. E o programa Lazer Unindo Gerações, que é o PLUG, está previsto 1.500.000. Manutenção das atividades da Secretaria de Obras agora, tá? 5.200.000. Pavimentação de ruas, 1.500.000. Melhorias na manutenção da iluminação pública, 600.000. Conservação e abertura de vias urbanas e rurais, 1 milhão. Construção, revitalização de praças e logradouros públicos, 150.000. Aqui está entendido como vários, mas depois vocês vão ver que na Secretaria de Meio Ambiente tem a praça, por exemplo, da Rua São Leopoldo, está separada, não está alocada aqui dentro. Melhoria no serviço de limpeza pública e coleta de lixo, 250.000. E drenagem urbana, 64.000, o que me parece uma utopia, deixar 64.000 para drenagem urbana. Qualquer projeto para isso já é dobro, né? Na verdade, me parece assim, enfim. Temos também na manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente, 910.000. E agora, então, vem manutenção da praça ambiental, que é aquela da Rua São Leopoldo, 35.000. Programa Consciência Ecológica, 40.000. Gerenciamento de resíduos, 1.950.000. Aqui eu quero dizer para vocês que é a coleta de lixo, que antes estava na Secretaria de Obras e agora está na Secretaria de Meio Ambiente. Eu entendo que é um serviço urbano que deveria estar na Secretaria de Obras, sob a gerência da Secretaria de Obras, mas como dá sempre muito problema de danos ambientais, quando falha a coleta de lixo, acaba caindo para a Secretaria de Meio Ambiente. E lembrem que esse gasto com o gerenciamento dos recursos, dos resíduos, ele tem uma fonte de receita que é a taxa de lixo, né, dos IPTUs. Que daí ali é que a gente faz o encontro para ver se elas têm se compensado, né. Daí temos aqui, então, manutenção do CIAME, 40.000. Projetos ambientais está previsto 84.000. Tem mais uma manutenção da praça na Rua São Leopoldo, mais 30.000, separado. Proteção e saúde animal, que foi uma coisa que eu vi que o senhor ali do Panorâmico pediu no seu requerimento, está sendo previsto um recurso de 150.000. Talvez para castrações, não para o acolhimento específico, mas para esses atendimentos de urgência, né? Quando acontece alguma situação. E está sendo previsto R$1.000 para aquisição de uma área de interesse. R$1.000, não sei o que é. Manutenção das atividades da Secretaria da Fazenda, 910.000. Manutenção da administração tributária, 510.000. Programa de fiscalização no aumento da arrecadação, 50.000. Às vezes são programas de computadores, né? Que a gente precisa para rodar do fisco. Então, é importante dizer que esses dias na Secretaria de Saúde, no Conselho de Saúde, como secretário, nós estávamos falando que ele usa um programa lá na Secretaria para gerenciar consultas. Vamos supor, eu não vou falar números exatos, eu vou pedir para vocês que a gente não replique essa informação, porque é um exemplo que eu estou dando, em torno de 3.000 o atual programa, e para ter um programa moderno de inteligência artificial que gerenciasse as consultas, por exemplo, de quem falta, e ele puxasse os nomes de quem está lá e disparasse mensagens automáticas, lembrando da consulta e remanejando consultas, seria 11.000 por mês. Então, o que tem que... o Conselho de Saúde já avalizou esse gasto, que é um investimento na saúde, para tentar fazer uma melhoria na gestão, para diminuir o número de faltas, né? E a gente, quando escuta de 3, vai passar para 11, mas sabe-se lá quanto vai se economizar com médicos que estão sendo pagos e que estão sem trabalhar naquela consulta que teve falta, né? Na verdade, quando a gente faz algumas implantações novas, nada é para sempre, tudo é métrica, a gente tem que ter avaliações métricas, né? A gente mede em um ano se aquilo compensou ou não compensou, e se não, se muda a estratégia de novo, né? Aqui está sendo previsto, então, a amortização do passivo do RPPS, 4.600.000, PASEP e precatório,
2 milhões. Reserva de contingência, 450 mil. Há uma previsão agora para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde de 10 milhões. Vigilância em saúde, epidemiologia e sanitária, 180 mil. Contratação de serviços especializados em saúde, 2 milhões e 500. Construção, ampliação e reforma das unidades de saúde, 150 mil. Convênio com hospitais, que é o convênio do Hospital São José aqui, 3 milhões e 400. Distribuição gratuita de medicamentos e insumos, 900 mil. Fundo da Criança e do Adolescente, 113 mil. Esse fundo, você sabe que a arrecadação vem da destinação do imposto de renda, né? Então, esse fundo vem de lá. Atenção à família, 43 mil, que não é o programa dos agentes comunitários de saúde preventiva. Conselho tutelar tem uma previsão de 350 mil, que deve ser de salários, né? Assistência social, então o CRAS e o CAPS está com um recurso de 750 mil. Convênio de apoio à pessoa portadora de necessidades especiais, 35 mil. Centro de Referência da Mulher, 15 mil. Regularização fundiária, 120 mil. Estou imaginando que são os terrenos da Ludelite, do União, que é onde a gente tem regularização fundiária, né? Então, quando a gente está regularizando, Rua Pedro Saibel. Eu acho que era Pedro Saibel, Pedro Dio. Então, onde tem regularização fundiária, talvez sejam custos que tem para fazer medições, enfim, né? Porque tem algumas. Isso depende qual é a obra que ela é destinada. 120 não dá para fazer as obras que precisa para regularizar, que são drenagem, mas às vezes é para contratar projetos, né? Temos aqui Centro de Especialidades. Lembra? Centro do Idoso, 15 mil. Manutenção do Departamento de Cultura. Esse Centro do Idoso, 15 mil. Se eu não me engano, o custo que teve, acho que foi 10 mil um encontro que teve dos idosos, né? Então é mais ou menos para isso. Normalmente é para esse encontro que eles têm integração, né? Fazer esse tipo de ações com eles. Manutenção do Departamento de Cultura, 380 mil. Núcleo em Casas em Chaimel, 200 mil. Calendário de eventos, 750 mil. Manutenção das atividades e projetos relacionados ao turismo, 250 mil. Manutenção do Departamento do Desporto, 650 mil. Patrimônio Histórico Cultural, 80 mil. Manutenção das praças, 150 mil. Aqui me parece que a gente vai ter que pedir um esclarecimento, porque como tem nessa outra relação que eu vou ler para vocês, por exemplo, pórtico do núcleo, Rua do Belvedere, isso tudo deveria estar acumulado aqui, compilado. Eu não sei, pode ser que tenha um critério para descompilar essas. Daí tu olha, 80 mil é tão pouco, mas está prevendo no Salão Roller 500 mil, está prevendo 1 milhão para a rua coberta, 300 mil para o pórtico, mais 1.900.000 para essa rua coberta aqui do Belvedere. Então, talvez essas informações a Secretaria da Fazenda possa qualificar elas mais, né? Então, daí tem manutenção do Departamento do Desporto, Patrimônio Histórico, manutenção de praças novamente, mais 150 mil, que está alocado agora no Departamento de Cultura. Talvez seja as praças do próprio núcleo em Chaimel, aquelas partes que tem floreiras, enfim, né? Estou imaginando aqui com vocês. Apoio administrativo do RPPS, 500 mil. Pagamento de benefício previdenciário, 6 milhões. Aposentadorias, pensões, auxílios doenças, né? Reserva de contingência do RPPS, 12 milhões 450 mil. Aí vem manutenção das atividades de apoio à autarquia, 2 milhões 180 mil. Operação e manutenção do sistema de água potável, 5 milhões 870 mil. Operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário, 1 milhão 130 mil. Aqui deve ser a manutenção das ETs, né? Nós temos a ET do Carolina, temos ET nos loteamentos novos, então esses loteamentos estão sendo entregues e precisa de manutenção essas ETs. Inclusive licenciamentos ambientais, né? Que a ET do Carolina, por exemplo, custa 15 mil uma licença para a FEPAM, quando ela é FEPAM. Manutenção das atividades de apoio à autarquia, tá? Já foi. E aqui tem aquisição de uma área para tratamento de esgoto, 250 mil. Quem criou
quem discriminou esta ação foi a Câmara de Vereadores no ano passado. Naquela época nós tínhamos colocado mais recurso aqui para fazer a compra dessa área que se imaginava que seria lá embaixo, antes do núcleo. E depois o diretor da autarquia, o Adriano, acabou falando que por ser antes de uma área histórica de cultura lá, seria complicado instalar alguma situação de esgoto lá, de tratamento, né? E também porque a autarquia está fazendo todo um estudo de concepção do esgotamento sanitário do município, já faz 2 anos que eles estão fazendo esse estudo, para poder jogar um edital na rua depois, para poder justamente fazer levantamento, enfim, né? E a Câmara acabou de aprovar, neste ano, a aquisição de uma área para a autarquia de 400, não sei se vocês se lembram, 400 e poucos mil para usina fotovoltaica, lá no núcleo também, né? Indo em direção ao Ginenburgo. Então, não sei se já foi pago, mas talvez seja previsto aqui, não sei, a gente teria que ver. E só para mim não me alongar muito, então, eu estava mostrando para vocês que existe esse anexo 4, que é um relatório de projetos em execução e a executar, com despesas de conservação do patrimônio público. Ela vem dividida em colunas do ano 2023, 24 e 25, e ela vem ali dizendo qual o valor total do projeto, quando ele foi iniciado e quanto falta ser executado em 2025. Isso é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se pode iniciar obra nova sem concluir obra que está em curso, né? E por isso a gente enxerga elas aqui. Algumas nós estávamos falando, os vereadores estavam dizendo que já estão concluídas, então ali talvez poderia se remanejar recurso. Chamou a atenção que a execução do PPCI do Salão Roller, 25 mil, está dentro da Secretaria de Educação, mas não dá para fazer PPCI do Salão Roller se não fizer a reforma do Salão Roller de 500 mil, que também está prevista lá embaixo. Então, daqui a pouco tu está prendendo um recurso que não vai ser usado em 2025 e que poderia estar sendo usado em outra coisa e joga esse para 2026, né? Enfim, porque a gente tem que cuidar com as travas dos recursos, né? A gente projeta uma coisa, depois não usa e ele fica travado. Aqui tem, na área do desenvolvimento, tem a passarela do núcleo, que foi bem importante, um valor gasto aqui com todas as reformas da passarela, desde a construção até o apoio do pé, que caiu depois com a enchente, que precisou botar pedras, enfim, ela chegou a perto de 1.900.000 e poucos mil, o primeiro contrato de 500 mil, depois mais um de 300, mais as pedras, mais, somando todos os apoios, dá quase 1 milhão, que não está aqui, mas que está no site da Listacom. A cozinha industrial da Sociedade Concórdia, então, ela aparece aqui como 34 mil, mas só de móveis foi cerca de 70 mil. Móveis feitos sob medida na cozinha, para o projeto, então, de uso da cozinha coletivo, solidário, enfim. Então, não consta aqui. Consta como se fosse 34 mil. O pórtico da colônia japonesa, que foi discutido na Câmara de Vereadores, 134 mil. Consta em aberto ainda o pagamento, em função daquela pendência que todos vocês já sabem, do material que não estava adequado, então, que a empresa foi notificada. E consta aqui, para quem estava na dúvida, a revitalização da Praça Concórdia. Não ficou nada para o ano de 2025, foi terminado em 2024. Foi terminada a reforma da Praça Concórdia em 2024. E tem também um recurso de 1.020.000, isto é, um recurso que 100% está sendo projetado de uso para o loteamento industrial da 48 Alta, que eu acho que todos vocês conhecem lá em cima, né? Então está sendo projetado 1 milhão. Fora isso, na Secretaria de Turismo e Cultura, então, vou aproveitar que está a nossa representante aqui do Conselho, né, para levar essa informação. O que nós temos aqui? Revitalização da Praça São José, 171 mil. Reforma da Casa Amarela, 100 mil. Restauro do Salão Roller, 500 mil. Pórtico do Núcleo de Casas em Chaimel, 300 mil. Cobertura no núcleo, deve ser para aquela área de cimento, 1 milhão de reais. Rua compartilhada do Belvedere, então 2 milhões e 100 como sendo etapa 2. Aí o Ivan disse que nós estávamos conversando se já teve a etapa 1, que seria de 1 milhão e 90 mil. 900 mil, 1.900 mil. A gente acha que não teve a etapa 1, mas pode ser que teve. Não sei. Às vezes a etapa 1 pode ser uma etapa de drenagem, de escoramento, de alguma coisa que é enterrada, que a gente não enxerga, né? Mas não aqui. Não foi feito isso. Aí está prevendo aqui, ó, reforma do ginásio municipal, especificamente do vestiário, tá? 100 mil.
Cobertura da quadra Praça Bom Jardim, 715 mil. Subestação 112, sei lá, não sei explicar aqui, 90 mil. Sanitário na praça de skate, 50 mil. Revisão elétrica no ginásio municipal, 100 mil. Construção de um deck no núcleo, 100 mil. Construção do complexo esportivo, 200 mil. E revitalização da casa do Museu Cláudio Oscar Becker, estrutural e imobiliário, 150 mil. Tá? Isso é para então a Secretaria de Cultura. No meio ambiente, a única obra que está em aberta é uma reforma no CIAME, no valor de 200 mil. E aqui na Secretaria de Obras, aqui tem bastante que está em aberta, mas os vereadores estavam dizendo que algumas já foram concluídas, que são ruas. Então, nós temos ali na Secretaria de Obras, execução do PPCI da Secretaria de Obras, do PLUG e do ginásio municipal, 63 mil. Execução da Ernesto Baumgarten, 250 mil. Avenida Perimetral, restante blocos de concreto, 730 mil. Essa é que os vereadores disseram que teria sido concluída já. Rua 25 de Julho, blocos de concreto, 330 mil. Avenida Costa e Silva, blocos de concreto, 1.250.000. Pavimentação asfáltica, no geral, isso pode ser na cidade toda, 7 milhões. Estacionamento do núcleo, 100 mil, que foi concluído nesse ano. Pavimentação da rua Tuiuti, acho que é aquela lá de baixo, né? Tá constando aqui que vai ser concluída 100% este ano e tem previsão de 800 mil reais essa pavimentação até o Ciacoros, né? Acho que é ali. Tem também aqui pavimentação na rua Avante. A rua Avante, 50% estaria sido feita e está faltando 50% de 1.500.000, consta aqui. Recuperação da Castro Alves, 2.840.000, 100% para 2025. E daí, então, passamos para a Secretaria de Saúde. Construção do centro de especialidade, na verdade, é a finalização, que está projetada para 2025, com valor de 20% de 6.500.000. Estacionamento da UBS no Panorâmico foi. Execução do PPCI da Cidade Nova, está prevendo 70 mil, 100%. Mas lá há um grande problema que o secretário da Saúde já explicou, que como a UBS da Cidade Nova é junto com a Associação dos Moradores, está havendo um problema para liberar isso e talvez vai ter que separar a UBS da associação, senão não vai conseguir o PPCI. Execução do PPCI do posto do centro. Aí tá prevendo para o CRAS, adequação do novo CAPS, foi o que me perguntou, né? Adequação do novo CAPS, 450 mil para 2025. A UBS do centro, que todos vocês saibam que vai ser construída atrás, lá que o secretário já explicou, é 2.500.000. E a reforma do posto central, 250 mil. E na administração, então, prevê-se aqui execução de PPCI da administração, que é 50 mil, e extensão da rede para o DENIT, rede de energia, imaginou? 100 mil, 100% para 2025. Então, isso são obras começadas, que se alguma for ficar para trás, tem que justificar lá na lei de responsabilidade fiscal por que ela ficou para trás. Isso tira um pouco das dúvidas de alguns conselheiros que estavam aqui no dia da audiência pública do Executivo, tinha os presidentes de quase todos os conselhos municipais aqui presentes, e era isso que eles queriam ver, era isso que eles queriam conversar para poder entender, para poder sugerir. Nem tudo vai poder ser atendido, né? Porque como eu falei para vocês, às vezes tu abre uma ação e tu coloca um recurso que tu só imobiliza ele e ele não tem condição de executar nada. Mas às vezes ele começa a vir abrindo um caminho para si chegar a algum lugar, que foi a previsão de manutenção dos conselhos, enfim, né? Eu vou passar a palavra para quem gostaria de usar para ficar gravado, que a gente vai colocar em ata depois a sugestão da comunidade. Eu já vou registrar então para que fique gravado que a gente recebeu um requerimento dos moradores do Panorâmico, isso. Recebemos um ofício que foi lido na segunda-feira do CIMI e teve 2 manifestações através do site, porque o projeto de lei ficou publicado no site por quase um mês, onde então as pessoas puderam dar suas sugestões com mais calma e observar melhor o que ali estava escrito, né? Essas sugestões, aquilo que
for possível, que for de competência do Legislativo, eles vão se reunir para ver se é possível colocar na forma de emenda, e o que não for possível por questão de competência da lei orgânica, né, por questão de competência constitucional, né, por má vontade, a única coisa que o Legislativo pode fazer é indicar ao Executivo. E tem coisas que o Executivo, apesar da indicação, não pode fazer, porque às vezes não está dentro das leis de responsabilidade fiscal. Daí, isso é uma outra discussão. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Eu vou te pedir para te apresentar, dizer que tu está representando e daí fazer a tua reivindicação para a gente poder colocar em ata direitinho, tá? Então, boa noite a quem está nos assistindo, porque vamos conseguir fazer online pelo Insta, devido à sabotagem, ao grande azar aqui, que não estamos conseguindo fazer via o YouTube da Câmara de Vereadores. O meu nome é Anderson Sperotto, sou servidor público do município e estou aqui representando também o CIMI, que é o sindicato do nosso município. E, inicialmente, eu ia fazer uma apresentação de uma emenda ao LOA, né, à lei orçamentária do ano seguinte, né, a lei orçamentária anual, mas eu preciso fazer alguns registros aqui importantes. Né. Há poucos dias, na coluna do Raul Petri, ele falou que havia uma dúvida muito grande como seria essa nova gestão que se inicia, né, sabendo que é do mesmo partido que hoje é o prefeito. Pelas faltas de informação do projeto que está sendo apresentado, tanto as diretrizes orçamentárias quanto o orçamento anual, são inúmeras dúvidas, inúmeros talvez e nesse ponto até agradeço a doutora Minon, que se esforçou muito para chegar a alguma conclusão desses relatórios que são imprecisos, né? E que demonstram já ou uma falta de capacidade de fazer um relatório onde fique possível que a comunidade entenda para onde vai os recursos do ano que vem, ou intencionalmente para que haja uma confusão de informação e daí o ano seguinte seja de qualquer jeito. Eu não acredito que os vereadores que estão aqui presentes, que representam menos da metade, também é um sinal, porque nós temos aqui, ou os vereadores não vieram porque não tiveram sucesso no pleito, né, mas ainda fazem parte do seu mandato, mas os que estão aqui de fato são os vereadores que a gente pode contar para efetivamente fazer alguma mudança. E temo, entre os 4 vereadores que estão aqui, como é que vão aprovar um projeto de lei orçamentária com tantas dúvidas. Mas seguindo, ao longo deste ano, nós ficamos acompanhando o que o Executivo estava pretendendo fazer e entra ano, sai ano, a gente sabe como funciona no início de uma nova gestão, que funciona de uma forma muito simples. Há um grande recuo nas despesas durante 3 anos, para no último ano fazer aquela distribuição de obras e execuções e demonstrar que foi incrível a gestão, né? E aí, então, dessa forma, nós temos plena convicção de que hoje, vir aqui botar uma emenda ao projeto de lei LOA, que para quem não entende é o orçamento do ano que vem, seria uma coisa impossível, porque o novo gestor, né, o Sr. Valdir, que assume a partir de 1º de janeiro, jamais concederia um aumento de salário dos servidores, e também não é o que nós queremos. Ao longo desse ano fizemos estudo com pessoas que já têm uma experiência avançada que diz respeito aos alicerces legais do que é possível pedir dentro da lei, dentro do orçamento do município. Nós conseguimos chegar a algumas afirmações. Nós temos assim exemplos tanto dos servidores federais civis, chamados de SIAP, quanto alguns estados, como o próprio estado do Rio Grande do Sul, que também já fez um acordo e pagou a reposição inflacionária. Temos autarquias em todo o Brasil. Enfim, o que nós colocamos nessa emenda ao orçamento? Exatamente uma composição de acordo para fazer a reposição inflacionária das perdas salariais dos últimos anos dos servidores. Então, seria dados técnicos dizer que está sobrando dinheiro dentro do orçamento para poder fazer isso. Eu vou resumir dizendo que
os relatórios, ainda que não muito precisos, que a Prefeitura mandou cerca de um mês atrás, que é essa chamada LDO e o próprio LOA, identificam margens suficientes para atender a nossa emenda. Mas, como toda emenda, ela tem que vir com uma justificativa de da onde vai sair esse dinheiro. E daí é onde fica a coisa mais interessante. Agora acabou de ser anunciado que nós vamos ter, para o ano de 2025, 7 milhões para investir em pavimento. E daí ficaria uma reflexão assim, por que nós, durante todo o ano de 2024, tivemos que pagar a terceirização de uma patrola, se nós temos uma patrola no pátio da Prefeitura? Por que nós tivemos que pagar os serviços de caminhões de grande capacidade, caminhões truque, se nós temos caminhões no município? Por que nós tivemos que pagar a terceirização de serviços de caminhão caçamba, se nós temos no município? Se nós formos pegar só o que nós temos dentro do pátio do município para poder executar os serviços, já começa a sobrar dinheiro. Essa que é a grande verdade. E uma grande incógnita, né, porque nós temos na Câmara de Vereadores uma situação onde a maioria dos vereadores são da situação, são do mesmo partido do prefeito, então existe uma grande dificuldade de fazer um contraponto, porque o legislativo, os vereadores deveriam ser exatamente os fiscalizadores, mas quando os fiscalizadores são a maior parte do executivo, como é que faz isso funcionar? Situação que não vai ser diferente a partir do ano que vem. Nós vamos encontrar essa mesma dificuldade de qualquer aprovação de lei. Mas enfim, seguindo a justificativa da onde tirar o dinheiro para que a nossa emenda seja possível, nós vamos então seguir o rito aqui de algumas justificativas. Nós temos hoje uma realidade no município que é a má coleta do IPTU e do ISS. E aí, no caráter de justificar, nós temos várias alternativas que hoje o município não oferece nenhum tipo de facilidade e nem de atendimento que não seja dentro do horário comercial, no máximo até 5 horas da tarde. E aí tu vê que hoje Ivoti está deixando de sair de uma realidade de cidade dormitório e passando a se gerir e ter emprego suficiente para que as pessoas vivam aqui. Mas ainda existe uma grande parte dos municípios que trabalham fora do município e quando voltam para cá já é 7, 8 horas da noite e que aí acabam tendo dificuldade de fazer lá o seu parcelamento e quem anda na rua ouve isso muito frequentemente. Então, como forma de sugestão para as viabilidades de recursos do município, essa seria uma. A outra alternativa seria que hoje o município encontra uma realidade que muitos moradores ainda têm seus veículos emplacados em outros municípios. E aí cabe uma atenção bem interessante, que o veículo, quando é emplacado no município, 50% do valor de IPVA vem direto para o município. Então é um recurso muito rápido. Então, com uma pequena campanha, inclusive, já fica como sugestão, acredito que a Secretaria de Desenvolvimento ou a Secretaria de Administração, de colocar no LOA um recurso para fazer uma promoção, uma propaganda para trazer esses emplacamentos para dentro do município. Mas eu só estou fazendo isso para cumprir o rito de que eu tenho que provar de onde é possível tirar o recurso. Bom, não bastando isso, nós temos uma outra situação que ela até é gritante, porque trata de grandes empresas do município aqui. Eu fui orientado a não dizer o nome das empresas, né, mas temos empresas grandes que foram adquiridas por outras, que produzem aqui no município e emitem nota fiscal no município do lado. Então, uma sugestão como recurso também, talvez o executivo sentar com essas empresas e perguntar por que não estão emitindo nota fiscal dentro do município de Ivoti, porque esse ICMS também traria mais fonte e o recurso do ICMS ele é livre, ele pode ser aplicado em qualquer situação. Seguindo, e não menos importante, nós temos situações ainda que assustam, né, como investir R$1 milhão no estacionamento das casas em Chaimel. E como fonte de alternativa de recurso, também, já que vai ser feito esse investimento, de transformar esse estacionamento numa PPA, uma parceria público-privada que deixa de gerar custo para o município e passa a gerar receita. E por último, eu acho que o mais importante de todas essas sugestões que nós estamos dando para o município ter mais arrecadação e viabilizar a nossa emenda, é um projeto do governo do estado
que ele aumenta a alíquota de retorno do ICMS para a população e para leigos. Todo o ICMS que é gerado dentro do município, 25% volta para o município aplicar como bem entender. Mas com esse programa do governo do estado, o município capacita servidores e esses registros de capacitação servem como crédito para aumentar a alíquota que o estado devolve para o município. E aí eu abro uma atenção interessante, porque ele se refere muito nas capacitações dos servidores que trabalham na Secretaria de Educação. E aí dá para somar dois grandes interesses. Nós podemos aumentar a alíquota de ICMS, aumentar o retorno do ICMS para o município e, junto com isso, colocar capacitações que são hoje de extrema necessidade para o município, realidades que não estão acontecendo só em Poti, mas em todo o Brasil, como jovens hoje que estão enfrentando extremas depressões, né? Depressões profundas que chamam, e umas levando até suicídio. Hoje nós precisamos de capacitação para que todos os profissionais do corpo das escolas tenham um pouco de confirmação, um pouco de conhecimento para identificar jovens que estejam passando por esse tipo de problema. Dentro dessa mesma lógica, e aproveitando essa parceria, capacitação gera recurso, porque gera aumento de retorno do ICMS, nós temos hoje cada vez sendo mais identificado crianças com transtorno do espectro autista, que são vários níveis e várias formas de lidar. E frequentemente nos perguntamos, às vezes na Secretaria de Educação, como que vamos agir com uma criança dessa, não sei se vou usar a expressão correta, mas tendo uma crise. Porque hoje nós não podemos negar um atendimento, um socorro a alguém que esteja precisando, mas como conter de forma a respeitar os princípios de contato, de não machucar mais. Nós não temos esse tipo de informação. Isso são questões que são urgentes de ser tomadas e elas podem vir consorciadas com mais retorno para o município, aproveitando esse programa do Estado. E finalizando assim a defesa da nossa emenda ao projeto de lei, nós estamos necessitando criar uma linha de diálogo com a velha e a nova gestão, visto que ambos pertencem ao mesmo projeto, né? Ambos são do mesmo partido e nós ainda não estamos encontrando. E agora eu me somo, então, inclusive, à Câmara de Vereadores, nós, como sindicato dos servidores, porque eu não vejo alternativa de ser aprovado daqui a poucos dias essa lei orçamentária com tantas dúvidas e com tantas necessidades a ser colocadas. Eu, inclusive, a partir dessa dificuldade, inclusive, de poder fazer o registro online pelo site do município, eu queria aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção de questões que a gente convive diariamente e que também devem ser pensadas, inclusive como vereadores, para poder ser anexados como emenda ao projeto de lei, que não foi lido agora e não tem um valor reservado para exames de pequena, média e alta complexidade, quando o pessoal, que inclusive merece um parabéns, o pessoal que trabalha na regulação lá, mas eles têm um limite de consultas, de exames, e daí como que chega, como é que faz quando estoura o orçamento, ele não tem mais um exame, e aí teria exemplos que a gente conseguiu pegar com médicos especialistas simples, que a gente eventualmente convive na rua, percebe, né? A pessoa apareceu com um lado do corpo dormente, com dificuldade de falar, a primeira coisa que você está tendo um AVC, né? Porque a gente leigo pensa o mais lógico, o mais provável, né? Aí a pressão está perfeita, está em bom estado. Não, vou fazer um exame de sangue e uma tomografia. Bom, aí o município já estourou a cota do mês, vai ter que esperar 1, 2, 3 meses. Se for um tumor cerebral, pode em 40 dias levar essa pessoa a óbito. Então não está previsionado um valor para esse recurso para a própria regulação poder eventualmente, numa necessidade dessa, pagar um recurso para isso. Então eu chamo inclusive o Conselho Municipal de Saúde para talvez também estar somando para anexar esse tipo de emenda ao projeto do orçamento. Estava só lendo para poder juntar aqui as informações. Mas seria isso, sim. Agradeço a atenção. Alcancei.
Eu só vou fazer uma pergunta antes que tu saia. Essa tua emenda, ela prevê um percentual de quanto para aumento de salário? Qual percentual que tu... São 4 anos. Tá. Qual o IPCA mais 11%. IPCA mais 11%. Tá, por que eu perguntei? Eu perguntei porque está previsto 4% e não 11%, né? Então, por isso seria essa diferença dos 11% para os 4%. Seria essa diferença que vocês estão pleiteando. Não faz muita diferença estar no microfone ou não. O que hoje a prefeitura está propondo? Eu vou dar um exemplo de um salário mais ou menos de R$2.000. Hoje o salário mínimo acho que um pouco mais de R$1.500, vou arredondar para 2.000 para ter uma referência. O governo do município está propondo um reajuste de até 4%. Se nós fôssemos aplicar aí mais o IPCA, se eu não me engano. Né? Então o IPCA hoje está dando quase 4%, mais esse possível 4%, que não é garantido, que a prefeitura está propondo, daí em torno de um salário mais ou menos de R$2.000, em torno de R$160. Mas a gente sabe, né, quem faz rancho, quem vai no mercado, sabe que durante o período de um ano, a defasagem é muito maior. E é sobre isso que a nossa emenda ao projeto de lei propõe, essa remuneração real. Não esse aumento que, ano a ano, cada vez o poder aquisitivo diminui. Tá, compreendi. Eu só queria fazer 2 registros. Muito obrigada, tá? Eu gostaria de fazer 2 registros só para deixar bem claro, já que está sendo filmado, enfim, né, a gente tem que esclarecer. A audiência pública hoje é LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é a LOA. A lei orçamentária, ela vem depois da lei de diretrizes e ela sim especifica bem. Ela traz bem especificado todas as ações e programas, tá? Por isso que também não vem tão especificada essa aqui. Segunda coisa que eu quero colocar para vocês é que, a princípio, esse projeto, ele é um trabalho bem técnico. Esses anexos, eles a princípio, são para cumprir leis de responsabilidade fiscal e instruções de contabilidade. Então, assim, eu imagino que está sendo feito por profissionais sérios e competentes. Eu quero só deixar isso claro, porque ele foi dito que talvez poderia estar sendo incompetente, enfim, né? Mas para deixar claro que os profissionais, eles recebem informações dos departamentos, dos secretários, né? E a partir daí eles montam essa LDO. Eu também queria esclarecer com relação ao ICMS, essa informação que foi dada aqui para a comunidade. De fato, a Constituição prevê que até 25% do ICMS deve ser rateado entre os municípios. O que é arrecadado pelo Estado do Rio Grande do Sul, 25% tem que ser rateado com os municípios. Não todo município ganha 25%. Existe uma tabela publicada anualmente que leva em consideração vários atingimentos de metas, e daí nós temos publicado uma portaria todo ano que diz qual é o percentual de cada município. Por isso que é tão importante os municípios fazerem campanha de peça sua nota quando está no município consumindo, porque quanto mais tu pede nota no município, mais aumenta os teus índices, enfim. Anualmente até existem câmaras de vereadores, prefeituras que fazem projetos de lei com premiações que são feitas para te incentivar o consumo. Então, para a comunidade saber, o rateio do ICMS previsto constitucionalmente no percentual de 25% de arrecadação do Estado não vem 25% do município. Ele vem na proporção da alíquota lá que sai na publicação tabela. E a Câmara de Vereadores já trabalhou uma vez, acho que foi Ivani, se eu não me engano, essa questão de campanha para emplacar carros no município para arrecadar mais também. Então, só para deixar registrado que isso também tem um papel. Se tu quiser, tu pode até falar sobre isso. E por fim, só quero deixar uma informação importante também no que diz respeito aos exames e a recursos. Eu concordo, eu acho que a gente sempre quer ajudar o máximo que a gente pode, ainda mais quando trata da área de saúde, mas existe uma regra de competência, de complexidade, de exames, de cirurgias e de atendimento básico da saúde, e que, por mais que às vezes o prefeito queira ir adiante, tem coisas que ele não pode ir, como agora está acontecendo no Poder Judiciário com as ações judiciais que a população entra pedindo cirurgia, pedindo remédio, enfim. Se criou um critério bem objetivo, bem firme agora para a distribuição disso, baseado nas regras das competências. Então, assim, claro, se tiver arrecadando bem, se tudo estiver indo bem, e o Conselho de Saúde insiste, gasto na prevenção não é gasto, é investimento. Então, exames preventivos de tumores, com certeza, vai evitar um gasto lá na frente do tratamento do tumor, que é muito maior, né? Muito maior o investimento daí. O que eu quero dizer para vocês é que, a princípio, a Secretaria de Saúde
junto com o Conselho Municipal de Saúde, fez um levantamento, por exemplo, das cirurgias eletivas, dos exames, do que está sendo gasto, dos exames laboratoriais, para tentar montar esse orçamento aqui. E para finalizar, quando a gente fala em aumento de salário, a gente tem que lembrar que a gente pode tirar dos 7 milhões da pavimentação, que é uma obra pontual, mas que esse pagamento de aumento de salário ele é um efeito rebote nesses 4 anos, por isso que a lei de responsabilidade fiscal pede para fazer um cálculo e tem que ter uma fonte de custeio sistêmica, contínua. Não é tu tirou daquela obra, aquela obra tu gastou uma vez só, mas tem que entrar essa receita sempre, né? Então só para... Não estou defendendo, nem desdefendendo, nem o percentual. Está defendendo. Não, eu estou fazendo um contraponto. Porque nós, como população, podemos apresentar todas as necessidades que nós temos. Claro. O executivo tem que justificar tudo que não é possível. Claro. Mas a Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores, ela tem que ser nossa ouvinte. Claro. Nesse momento, a senhora fez uma defesa da prefeitura. Porque eu gostaria da prefeitura tá fazendo o que a senhora está fazendo. Só que, infelizmente, o governo municipal não mandou nenhum representante aqui, mas a senhora está fazendo esse papel. E eu estou ouvindo e lhe dando atenção. Tá tudo bem. Eu quero dizer o seguinte, ó, eu estou fazendo um contraponto quando a gente faz uma discussão, uma reflexão, a gente tem que ter argumentos de todos os lados, porque a gente tem que ter informação. A informação é que tem que ser transparente. Eu não estou fazendo defesa nenhuma porque essa é uma audiência pública do Legislativo. O Executivo fez a audiência pública dele há um mês atrás, mais ou menos. Eu não sei se vocês vieram. Vocês vieram? Não, porque 5 horas da tarde é o horário que todos nós estamos trabalhando, né? Isso é uma intencionalmente que o município município fez. Isso é uma reivindicação da população de que as audiências públicas sejam fora do horário de expediente para Também não precisaria justificar, porque também não foi culpa sua esse horário, foi eles que colocaram, né? Mas a senhora quer fazer justificativa, está tudo bem. Eu não quero fazer justificativa, eu não a senhora acabou de fazer. Não, esse é o teu ponto de vista. Na verdade, eu não estou justificando, eu estou explicando. Eu nem sei se tem capacidade, se não tem para conceder o aumento. Eu não estou dizendo nem que não vai ser concedido. Eu estou dizendo para a população que, uma vez que a gente pleiteia uma despesa, a gente tem que lembrar desses pontos. É uma lembrança, uma reflexão. Só isso, mais nada. Mais alguém gostaria de usar o microfone para falar? Eu posso também perguntar alguma coisa? Pode. Claro. Sou mestre. Na verdade, é mais porque eu sou a Andréa, represento a Sociedade Votiense de Estudos Humanísticos. E já há um bom tempo me envolvo nas questões de patrimônio aqui em Voti, participando do Conselho de Cultura, de Turismo, acompanhando o Conselho de Patrimônio, e com discussões bem grandes há muito tempo, desde 2019. A gente fez uma reunião nessa casa, com 25 entidades representadas, com um documento ao prefeito, na ocasião, defendendo a importância do Salão Roller. E, inclusive, tem pessoas na cidade dizendo que a gente não para de falar balelas quando a gente se refere à proteção do nosso patrimônio, né? E aí a gente vê, por exemplo, que esse ano tinha previsto 500 mil e eles não foram usados. E por que não foram usados? Se estava previsto, se a primeira etapa já foi feita, e no vídeo da CEU, que nós fizemos do salão e as outras casas também, mas o salão, por ser de responsabilidade do município, apareceu, inclusive a gente avisou a Secretaria de Cultura, né, que as telhas estavam se deslocando, que havia vegetação já em cima do telhado. Eu percebo que ano após ano, não sendo feito nada, a casa está degradando. Então, ou se quer realmente que ela caia, isso é complicado, mas a gente tem esse sentimento, infelizmente, na cidade, ou se faz alguma coisa, porque esses 500 mil poderiam ter dado conta da segunda etapa, que estava prevista. Então, a nossa grande indignação, talvez possa usar essa palavra, porque não se contrata uma pessoa que tem possibilidade de fazer esse projeto, desenvolver ele. Talvez não possa ser a pessoa que está na prefeitura tendo que fazer N e outras demandas da prefeitura. Não é qualquer arquiteto que vai fazer isso, né? Precisa ser alguém com competência. Por que não se procura? Porque nessa segunda etapa era muito necessário fazer isso, né? E dar andamento para essa segunda parte, porque eu vi o sótão, está lindo, a parte que foi restaurada está perfeita, é o único lugar da casa que se pode caminhar. E eu digo isso aqui também em nome das crianças da cidade de Voti, que eu e a sociedade votiense pôde ouvir
Durante esse ano, vocês não têm ideia da quantidade de crianças pequenas e grandes, da rede municipal, da rede particular, que vem nos perguntar, mas por que esse salão não está aberto? Mas por que não fazem nada? Por que vão deixar cair? Né? Então, a gente se chateia muito por isso, por ter essa verba e não ter sido usada, e porque neste ano de 2025 já poderia ir para a terceira etapa. O que nós estamos esperando? A casa vai cair. E é a maior casa em Chaimel do Rio Grande do Sul, gente, não é brincadeira isso. Imagine assim, ó, se a gente recebe um prêmio, o melhor prêmio do Rio Grande do Sul, é uma honra. Nós temos a casa, a maior casa, em termos de dimensão, de estrutura, de madeiramento, de pesquisas sérias das universidades que trabalham com arquitetura. Então, assim, não é pouca coisa, né, gente? Então, precisamos fazer isso. E aí, a minha pergunta também é, esses 2.100 e 1.900 para a rua aqui coberta, como assim? Essa verba vai ser da prefeitura? Esse projeto Votis tem relação com isso? Eu não sei, tá? Porque, olha, vamos olhar bem essa tabela. Tem valores que não se, sabe? Coisas importantes, emergentes na área da cultura que precisam ser feitas e não estão. Coisas que talvez não se precisasse fazer, como um pórtico de entrada no núcleo. 300 mil para quê? Então investe nas próximas etapas do salão, investe contratando alguém, né? E o que é 1.900 e 2.100 para uma área coberta do Belvedere? Então realmente fiquei com dúvidas. Eu não tenho como explicar, né? Porque fui eu que aloquei o recurso, mas eu entendi. Mas eu quero só também deixar registrado aqui que essas duas tabelas, depois daquela reunião que não veio a tabela, que eu questionei por que não veio a tabela, que é a principal tabela para a gente tirar as dúvidas, essa tabela depois foi compartilhada no grupo do WhatsApp dos presidentes dos conselhos, que são 27 no município. Então todo mundo recebeu essas tabelas, se eu não me engano, o Cristiano Debrum, o presidente do patrimônio, ele fez uma manifestação na Câmara de Vereadores enquanto a consulta pública está em andamento e ainda vai estar, ele não vai ser votado hoje nem nada, ele vai estar em andamento e ainda pode fazer manifestação, tá? Então, de repente, essa tua dúvida a gente coloca em ata e tudo, mas a gente pode, através de ofício ou de e-mail, encaminhar para o executivo para que ele responda essa possibilidade. Obrigada. Bom, boa noite a todos, eu sou Evaneiro, não sei se todos me conhecem, mas eu tenho me preocupado há algum tempo já com a questão do passeio público aqui em Voti, e eu quero deixar registrado em ata e registrado já a minha preocupação quanto a isso. Já tenho falado na Câmara diversas vezes e eu vejo que muitas vezes passa despercebido pelo Executivo, pelo município, porque o próprio município não consegue fazer as calçadas nas suas áreas. Então, tu não tem como cobrar do município se o município não consegue fazer o seu próprio tema de casa. Então, eu quero deixar registrado que eu vou fazer uma emenda. Eu já conversei com a doutora Minon, onde eu quero, ao longo desses 4 anos, fazer com que o município mapeie todas as suas áreas, que o município destine recursos para que comece a fazer esse trabalho. Eu sei que isso não é um trabalho que vai se fazer em 1 ano, 2 anos, mas que ao longo desses 4 anos a gente consiga fazer o nosso tema de casa, que é fazer o passeio público em todas as áreas públicas do município de Voti. Posteriormente a isso, também quero deixar registrado que logo após esse momento, esse primeiro momento de fazer o mapeio no município, das áreas do município, das áreas públicas, a gente passe a cobrar do cidadão a mesma obrigatoriedade. Existe lei para isso, existe há muitos anos já, se eu não me recordo, há mais de 10 anos, 15 anos, só que as leis aqui no município são muitas vezes criadas e elas passam despercebidas. Então nós, como representantes da comunidade de Voti, nós temos que fazer cumprir a lei. Para isso, eu vou fazer essa emenda junto com a doutora Minon e eu vou contar com isso, com o apoio dos colegas aí que estão aí, vereadores e futuros vereadores, para que a gente consiga fazer esse tema. Não precisa ser num ano, mas a gente, ao longo desses próximos 4 anos, faça todos os passeios públicos e comece a exigir isso do nosso município. Seria isso, só para deixar registrado. Obrigado. Alguém mais quer falar?
cumprimentei a todos, mas tem alguém que eu não cumprimentei, uma boa noite a todos. Mas só para dar um esclarecimento, foi citada a obra do Salão Roller, e eu estou atrás disso já há bastante tempo. O sótão, que nem a Andréia falou, ele está ótimo. E a outra parte está, sim, na parte do... Já fizeram o orçamento, e ele está em estudo, e a parte da engenharia já fizeram o estudo, já está pronto. E estão trabalhando em cima disso. Ele não foi esquecido, não. Só isso. Só esclarecimento. Obrigada. Pode falar? Perdão, eu só esqueci uma coisa quando eu falei. Obrigada, Maria, pelo esclarecimento, mas na verdade, eu não falo em esquecimento, né? Eu falo em agilizar isso, tá? Mas eu esqueci uma coisa. Em ano passado, depois da enchente no núcleo, eu e a minha colega Jaqueline fizemos também um mutirão junto com muitas outras pessoas, mas nós nos responsabilizamos pelo museu. Começamos a limpar o museu, cuidamos para que nada se perdesse. Olha, a gente perdeu muito pouco, a gente foi muito assim, assertivo, né? Na ocasião, várias pessoas se manifestaram no nosso grupo em relação ao museu, né? E nós fizemos um documento, protocolamos esse documento, convidamos o prefeito para conversar com ele, porque há muitas sugestões para o uso do salão. Não somente a biblioteca, como ele havia comunicado, acho que no ano passado, no ano retrasado, pela mídia, né? Mas a gente tem muitas atividades, muitas propostas para que realmente ele tenha um devido uso e seja um espaço para a comunidade, um espaço de vida. Então, por isso eu trouxe essa indagação, né? Porque se nós não fizermos algo realmente com urgência, gente, ele vai cair. E aí, o valor de 500 mil não vai dar para nada. Então, por que não, né, se já existe o projeto, vamos colocar em prática, mas precisamos ouvir a comunidade para aquilo que a comunidade quer que ele tenha uso. Né? Talvez o projeto não esteja adaptado para isso. Né? Então, nesse sentido, eu tinha esquecido de esclarecer essa questão, né, de que é importante a gente poder se colocar, é importante a gente ouvir, acatar, porque nós temos muitas pessoas nessa cidade que têm um olhar bem importante, interessante, com formação, inclusive, para estar dizendo o que sugere. Né? Então é isso só para complementar. Bom, obrigada. Mais alguém? Alfredo, quer usar? Então, vou colocar algumas coisas. Acho agradecer o Anderson Speruto pelas colocações e pode contar com o meu apoio. Nós não podemos fazer a emenda, mas será encaminhada. Muito justa a reivindicação. E comentar algumas coisas também sobre essa questão da saúde, os conselhos que foi falado. Os conselhos hoje, por exemplo, o Conselho de Saúde, tudo o investimento que é feito na saúde, o certo seria primeiro passar para o conselho aprovar e daí se fazer. Hoje é o contrário, a prefeitura faz, executa e só manda para o conselho dizer amém, como é aqui na Câmara. Tudo vem aqui só para os vereadores dizer amém. E aí a situação tem a maioria, e aí é dito amém e acabou a história. Isso tem que acabar. Por isso que é feito, estamos fazendo isso aqui. Aqui tem várias colocações que eu vou fazer, encaminhar em ofício, para o Tribunal de Contas também. Vai ter que explicar, porque tem vários investimentos que tem aqui que não foram realizados. Onde está o dinheiro? Que nem os 500 mil do Salão Roller, esse 1.900.000 aqui da Rua do Belvedere, foi botada uma rede ali agora, tá? E o que mais? Para 1.900.000 colocar uma rede ali, fora os outros investimentos que não foram realizados. 50 mil que nós destinamos aos conselhos municipais no orçamento desse ano, nada. Os conselhos não têm um computador. Acho que já é a finalidade para eles não fazer o seu papel. Não. A sugestão da área da autarquia para fazer o saneamento, para iniciar o saneamento,
A indicação da área para autarquia também, nada foi executado, nada. Os conselhos, quanto mais sucateados. Aí veio, no final de 2023, veio um projeto aquele das parcerias com a PAI, aí veio lá, juntinho, bem escondidinho, 50 e poucos mil reais para o Ibuti 100, que eu fiz uma emenda e barrei. Então, por que dar aqueles 50 mil, não sei se eram 50 mil, 49 mil e pouco, aí eu fiz uma emenda barrando isso, e daí eles iam encaminhar em março, mas agora já estamos em novembro e ainda não veio. Então, assinar o Ibuti 100 não precisava. Eu sugeri que seria alugado uma sala para todos os conselhos usarem, não só para o Ibuti 100. Nada contra eles, mas porque ele ia dar 50 mil para eles e para os outros conselhos não. Não tem um computador para fazer a sua finalidade, que é... Os conselhos são para fiscalizar também. Os conselhos... Hoje os conselhos só dizem amém. Para o que vem? O Conselho da Saúde é o principal. Então, aqui várias coisas que vão ser encaminhadas através de mim e para o Tribunal de Contas. Eu não preciso da assessoria dela, porque ela é funcionária da Câmara, eu tenho advogados que fazem isso para mim e o prefeito vai responder por isso, porque chega de encaminhar coisas assim pela metade, porque tem vereadores aqui que se preocupam ainda. Tá? Mais alguém quer usar a palavra? Então, acho que podemos encerrar. Agradeço a presença de todos, o vereador eleito Jair, Alexandre, o Ivanir e eu, 4 vereadores e um futuro vereador eleito. Agradecer aos moradores também. A Marli, desculpa Marli, me perdoe. Mas está sendo passado ao vivo ali no Instagram, agradeço. Peço desculpa de novo por não estar funcionando o computador. E peço que assinem a lista de presença. Assim começa a democracia. Temos que começar a participar, porque o orçamento do ano que vem é agora. Ano que vem não adianta pedir nada, porque se não tiver aqui, aí não adianta. Tudo depende da boa vontade do prefeito daí. Tá? Obrigado e boa noite. Agora tem audiência lá na Matias.